Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Oremos nesta manhã maravilhosa em que Deus nos concedeu. Irei fazer neste momento uma transmissão ao vivo, aqui diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Esperança Nova, Paraná, onde sirvo a Deus com muita alegria. Oremos. Amantíssimo Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta manhã que o Senhor nos concedeu para estarmos aqui em Tua presença, nós queremos, Deus, te agradecer pela noite que nos deste, pelo sono, aleluia, pela graça que nos deste de estar em Tua presença, meu Pai amado, meu Pai querido. Eu te peço que, em nome de Jesus Cristo, me inspire a entregar uma palavra que possa edificar, aleluia, aqueles que estão interagindo e ouvindo nesta manhã. Que as bênçãos de Deus estejam sobre cada um, Senhor. Aleluia. Eu te louvo, Pai Santo, pela noite que nos deste, pelo sono. Nesta manhã também eu te peço que repreende todos os poderes das trevas, todas as potestades infernais, todo espírito contrário a ti seja destruído, aleluia, pelo fogo do Espírito em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Eu peço, Pai Santo, que nos dê graça para vencer mais um dia na tua presença, Pai, pois somos dependentes de ti, nós dependemos de ti. Sem ti, nada podemos fazer, nada podemos operar, porque em ti está todo o poder, toda a honra, toda a glória, tudo está em ti, tudo foi feito por ti, tudo subsiste em ti e tudo depende em ti. É por isso que te agradecemos e te louvamos no nome poderoso de Jesus. Amém. Vamos ler a Santa Palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6. Aos Efésios, capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 6, a partir do versículo 6. Deus tem uma palavra para você, através deste instrumento que vai pregar nesta manhã. Efésios 6, a partir do 6. Pode ir. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Versículo 10, a partir do 10. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderia apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Meus queridos, amados irmãos, internautas,
que nesta manhã nos concede a graça de estarmos ouvindo a gloriosa palavra de Deus. A Epístola aos Efésios é uma das epístolas mais quentes do Novo Testamento. É uma epístola doutrinária. Paulo escreve a esta Santa Igreja sobre diversos assuntos. E desta forma aqui, neste capítulo 6, fala sobre servir a Deus. Diz que quem serve a Deus deve servir com alegria, sabendo que todos nós receberemos do Senhor todo o bem que fizemos. Glória a Deus. Servir com alegria. Nós percebemos nesses últimos tempos que precisa de servo na igreja. Há tantos, meus queridos, que querem ser senhores, querem estar sempre nas mais altas plataformas. Mas a Bíblia Sagrada diz que aquele que quer ser o maior, seja servo de todos. O Senhor Deus procura servo para te servir. Dentre as posições bíblicas que encontrei, a posição mais honrosa que eu pude encontrar foi a posição de servo. E Jesus Cristo próprio disse: eu vim para servir e não para ser servido. E aqueles que dizem ter o Espírito de Cristo devem estar preocupados em servir e não em ser servido. Devem ser preocupados em ser sempre o menor e não estar na sua soberba e nas suas arrogâncias de querer ocupar o primeiro lugar. Bendito seja o Deus de Israel. Este anelo de estar sempre ocupando o primeiro lugar, de estar com espírito de arrogância, isso é espírito de Lúcifer. A Bíblia diz que foi Lúcifer, foi Satanás, aleluia, que um dia encheu-se de soberba e quis ser igual a Deus, e quis ocupar o trono de Deus, e quis usurpar o trono de Deus. A melhor posição para o homem que quer morar para o céu é ser servo. Jesus Cristo disse certa vez: aquele que quer ser o maior, a Shuricanta Aramanaia, Ecanamanassuriano, aleluia, seja servo de todos. Bendito seja o nome de Jesus. E o servo não tem direito de reclamar. O servo não tem uma posição de destaque anelada por tantos. O servo é aquele preocupado em carregar sempre a mala do outro. O servo é aquele capaz de sacrificar a sua própria vida em benefício do próximo. Aleluia! O servo é aquele que está preocupado que o outro viva bem, mesmo em detrimento de si. Sabe, Tiago diz, de onde vem, aleluia, as lutas e as pelejas. Ele diz: de onde vem as guerras e as pelejas? Não vem dos vossos deleites, não vem da vossa vontade de estar ocupando sempre o primeiro lugar, não vem da sua luxúria, não vem do querer aumentar os seus termos. Glória a Deus. Jesus está voltando. E precisamos estar com espírito de servidão. Precisamos estar vigilante, aguardando ansiosamente a vida de Jesus Cristo. Aleluia! Especialmente nós, queridos irmãos, queridos pastores. Nós falamos muito para as ovelhas, se bem que o pastor também é ovelha. E esquece também que há uma crise muito grande de liderança. A primeira ovelha a dar exemplo no aprisco deve ser o líder. Aleluia! E aí eu falo como pastor, porque também sou pastor de igreja, aleluia, e devo me esforçar para dar o melhor para a igreja, para servir de exemplo ao rebanho, como disse São Pedro. Servindo a Deus com alegria, servindo a Deus sem interesse pessoal. Aleluia! O rebanho estando bem, nós estamos tudo bem. Se o rebanho está com problema, nós estamos sempre com problema. Porque nós devemos habitar o Espírito que sempre habitou em Cristo, que deu a vida, aleluia, por todos. Ele disse que o amigo dá a vida pelo amigo. E o dar a vida aqui simboliza sacrificar o máximo para o bem-estar de todos. Para isso, Paulo dá diversos conselhos no livro de Efésios.
E para isso ele dá diversas orientações. Aleluia! E aí ele nos dá condições para que nós possamos vencer a dificuldade que enfrentamos. O capítulo 6, versículo a partir do 10, ele fala nos demais, irmão meu. Nas coisas que eu lhe escrevi, eu vou dizer a você, fortalecei-vos no Senhor. Me canta, aleluia! Ica, chupita, canta lá. No demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando ele diz fortalecei-vos no Senhor, é porque ele vê em nós fraqueza. Ele vê que nós não temos em nós força nenhuma, irmãos. Nossa fortaleza está em Jesus. Nossa fortaleza está em depender plenamente de Jesus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não seja forte aos seus próprios olhos. Sabe qual o crente forte? É aquele que não quer orar, aquele que não quer ler a Bíblia, aquele que não quer trabalhar, aquele que acha que é autossuficiente, aquele que não precisa, aleluia, de ouvir a palavra, aquele que não precisa estar orando, buscando a Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Paulo diz, você só tem alguma força, você só tem algum poder se estiver fortalecido no Senhor. Ai, ai. E o salmista disse, Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. E começa a dizer as ações que podemos passar. Nós, sem Cristo, não podemos fazer nada. Joel 13:10 diz, diga ao fraco, eu sou forte, mas forte em Cristo. Nos demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós dependemos do Senhor. Por isso que devemos buscar o Senhor todos os dias. Buscar o Senhor e a sua face. Por isso que devemos sempre estar conversando com o Pai. Pedindo a orientação do Pai. Aleluia. Vivendo em plena dependência do Pai. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. E ele dá um conselho. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Eu me revesti da armadura de Deus. A armadura fala de arma. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe? Para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Ele diz, revista-se de toda a armadura de Deus e diz por quê? Para que vocês possam estar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo. Quando ele fala revestir armadura, é porque estamos no combate. Nós estamos no combate. Nós estamos numa guerra espiritual. Infelizmente, muitos irmãos não têm essa concepção. Muitos irmãos ainda não têm essa consciência de que nós estamos numa guerra espiritual. Estamos numa guerra, aleluia, contra o diabo, que nós ou vencemos ou seremos vencidos. E nós só podemos vencer se estivermos vestidos com as armaduras de Deus. Aleluia. Aleluia. Cilada. São aquilo que ele arma para nos derrubar. E muitas vezes para nos esfriar na fé. O inimigo tem diversas estratégias para destruir a fé do cristão. Para causar problemas nas igrejas do Senhor. Para causar dissensões no ministério, para espalhar contendas, brigas. A Bíblia chama até de raposinhas, que fica destruindo a vinha do Senhor. É a ação do diabo. O conselho está aqui. No demais, irmão meu, fortalecei-vos no Senhor
e na força do seu poder. Revestido de toda a armadura de Deus. Toda. Tem que ser completa, filho. Quem é militar, e eu fui militar, nós temos toda a armadura. Tem que ser o equipamento completo. Se faltar, deixa espaço para que o inimigo lance o dardo e nos atinja. Aleluia. Ele diz, por quê? Para resistir firme. O versículo 12 do capítulo 6 de Efésios diz, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui está a organização do reino das trevas. Para quem diz Satanás é bagunçado, é desorganizado, não, você está enganado. Está aqui dizendo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, são os principais lá no reino das trevas, contra as potestades, são organização satânica também, contra os príncipes, são diversos príncipes que Satanás tem. Das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. As regiões aqui em cima. Brinque. Não podemos brincar com o diabo. A Bíblia diz, não deixe lugar ao diabo, não deixe lugar ao diabo. E quando é, irmão, que eu dou lugar ao diabo, quando eu me afasto da palavra de Deus. Quando eu me afasto da palavra de Deus, irá cantar a manaia. De aí o Ica, sobre canto. Eu dou lugar a ele. E ele aconselha, portanto, tomai toda, de novo, a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. O dia mau é o dia da provação. É o dia da dificuldade. E todos nós passamos pelo dia mau. Pelo dia da luta. O dia em que você está sem força para caminhar. O dia em que não dá vontade de viver mais na terra. Aleluia. É o dia mau. E ele fala em resistir o dia mau. E depois de você fazer tudo. O tudo aqui quer dizer tomar as providências que ele orientou, você ficar firme. Ficar firme. Não cair. Por isso que a Bíblia fala nos evangelhos sobre os dois alicerces. A casa construída sobre a areia, em que os vendavais, em que a chuva, tudo isso fala de dificuldade de luta, vem e ela arreia. E a casa edificada sobre a rocha, edificada em Cristo, edificada na palavra. Em que vem o vento, vem a chuva, pode vir o que vier, mas ela está firme, porque está edificada na rocha. Está edificada na palavra. Está edificada em Cristo. Aleluia. Estais, pois, firme, olha, estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Primeira arma é verdade. A verdade sempre vence em todo lugar. Diz que, só uma aplicação aqui, uma ilustração, saiu a verdade e a mentira junta. A mentira correu em alta velocidade. E a verdade foi, como diz, na linguagem nordestina, no pasto do gado. Lá na frente a mentira parou e a verdade foi andando e passou. Então a verdade sempre vence. Primeira arma é a arma da verdade. Sabe por quê? Porque a verdade é Cristo e a mentira é diabo. Segunda arma. Aleluia. Aleluia, aleluia. E vestida a couraça da justiça. Couraça é o coleto. Justiça, o que é uma coisa justa, é equidade. Couraça da justiça. Devemos ser justos com as coisas e com as pessoas. Dando cada um o que lhe cabe. Isso é justiça.
é princípio de equidade. Outra arma da justiça. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Olha aí, os pés calçados com o evangelho. Fala da proclamação da palavra. Fala de andar de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Sempre, glória a Jesus, defendendo a palavra de Deus em qualquer momento. É outra arma. Nessa guerra espiritual, querido, nós somos conclamados a receber aflição, a receber luta. Continuando, tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo é aquela arma que vai na frente do combatente do soldado. É aquela que vai para proteger o meu rosto e o meu tórax. Escudo da fé. Aleluia! Com o qual poderia apagar todos os dados inflamados do maligno. Dado é um objeto de jogos. Tem daqui também. O inimigo joga aquele dado. Então, ele jogar o dardo inflamado, são dados para nos atingir. Diz que é o escudo nos protege. Escudo da fé. Porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O escudo da fé. Fé é confiança. Fé é obediência à gloriosa palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tomai também o capacete da salvação. O capacete é para proteger a cabeça. E aí fala de uma consciência limpa, pura para com Deus. Consciência limpa, pura para com Deus. Irmãos, o maior tribunal da terra é a consciência. Podemos enganar todos, menos a consciência. A consciência sempre tem a razão. A consciência sempre fala algo para nós. Aleluia! O escudo da fé com o capa de salvação e a espada do Espírito. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É com a espada que vencemos. É com a espada que nos defendemos. Veja, quando Jesus foi tentado lá no monte da tentação, ele sempre usou a palavra. 3 investidas, 3 defesas na palavra. A palavra de Deus é que nos defende. Tomai, sobretudo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! E aí ele fecha dando outro conselho. Orando em todo o tempo. Então a oração também é uma arma. Orando em todo o tempo, com oração e súplica do Espírito. E vigiando nisso, em que na oração e na súplica, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia! Fala da oração intercessória. Oh, glória! Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, e vigiando e perseverando. É aquela oração perseverante. É aquela oração contínua. E confiante de que Deus responde. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos entender que, como soldado, nós temos que sofrer pelo Evangelho. Temos que sofrer pelo Evangelho. Temos que sofrer pelo Evangelho. Cristo falou sobre isso. Sobre a aflição, sobre sofrimento pelo Evangelho. Aleluia. Aleluia. Porque a guerra é espiritual. A guerra é tremenda. E só podemos vencer se estivermos aos pés da cruz. Os poderes das trevas são os governantes espirituais deste mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz. Jaz quer dizer, repousa, está no maligno. E aqui, meu filho, nesse campo espiritual, só se vence com as armas já elencadas anteriormente. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê graça para recebermos de bom grado estas gloriosas palavras.
e começarmos a colocar em prática, para não estarmos lutando contra o irmão. Muitas vezes nós estamos na igreja atirando no alvo errado, lutando contra o irmão, olhando para a vida do irmão, olhando para o comportamento do irmão, olhando para a posição do irmão. Filhos, estamos dividindo o reino. E Jesus Cristo falou que o reino dividido, desculpe, ele não subsiste. A luta não pode ser contra a carne e o sangue. A luta tem que ser contra as potestades infernais. A luta tem que ser contra o diabo e seus anjos. Deus vos abençoe e vos guarde e vos proteja. Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, em cuja presença estamos. Nós queremos te louvar por esta mensagem, Pai Santo, que o Senhor nos deu nesta manhã. Que ela possa produzir efeito em nossas vidas, meu Deus amado, para que possamos estar firmes na tua presença. Meu Deus, abençoe a todos, a internauta, todos que interagiram nesta manhã, Pai. Todos que ouviram esta mensagem, seja, aleluia, agraciado, seja despertado para esta última hora, Pai Santo, Pai maravilhoso. Especialmente eu que ministrei, Pai. Precisa passar pelos meus canais, glória a Jesus, espirituais, para produzir logo efeito em minha vida. Porque tu sabe que sou carente. Tu sabe que tenho dificuldade de ti. Aleluia. Buscar com mais constância. Tenho dificuldade de alcançar aquilo que eu mais anelo, que eu mais almejo. Oh, glória a Deus, que é a plenitude do teu Espírito, meu Pai. Aleluia. Pois dependemos de ti, aleluia, e somente o teu Espírito, de toda a plenitude de nossa vida, aleluia, pode nos capacitar para fazermos, aleluia, com mais segurança esta árdua obra. Meu Pai, abençoe a todos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, receba, meu irmão, minha irmã, a bênção. Receba, meu irmão, minha irmã, vigor espiritual para continuar nesta jornada. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus Cristo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito seja com todos. Amém? Tenhamos um excelente dia com Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.